Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela TV aberta, canal 126, ou pela Sky, canal 85, ou mesmo aqueles que nos veem pelas plataformas como o YouTube, não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também irmãos de outras igrejas, servos de Deus que participam conosco desses nossos conteúdos. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, logo depois da vinheta. Meus irmãos, nós temos falado nos últimos programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando o que é o livro de Atos, o que representa o livro de Atos para a igreja. Repetindo aquilo que nós temos dito em outros programas, o livro de Atos é a descrição da igreja, a doutrina da igreja está no livro de Atos. O que Paulo depois detalha de maneira muito clara são todas as doutrinas que já estão no livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos da grande experiência do início, quando a igreja viveu um momento importante, que era quando a doutrina estava sendo elaborada. Não é elaborada, não é? Ela estava sendo, como se diz assim, transmitida. A doutrina já existia porque ela é eterna, mas o Espírito Santo revela a Paulo a doutrina da igreja e Paulo observa aquilo que o Espírito Santo estava mostrando para ele e ele vai então escrevendo aquilo e relatando aquilo para que a igreja pudesse participar realmente daquilo que era a doutrina revelada. Por isso que é chamada doutrina dos apóstolos, porque ela é revelada aos apóstolos. É tão importante esse momento da igreja e a grande batalha que foi travada no início para a elaboração da doutrina, que houve momentos de grande tensão com relação à doutrina, quando percebia-se que havia uma intenção muito clara de uma oposição aberta à doutrina. Por isso que nós falamos no episódio anterior sobre a importância do Concílio de Jerusalém, descrito no capítulo 15 do livro de Atos, e que aconteceu no ano 53 da era cristã, quando toda a colocação em ordem daquilo que era a doutrina, que estava sendo desviada com alguns cristãos que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo com ideias chamadas ideias judaizantes, ou seja, querendo trazer para dentro da igreja costumes e leis que eram de toda a tradição da religião, né, da religião e daquilo que era descrito pela lei de Moisés. Então, nesse Concílio de Jerusalém, no capítulo 10, Pedro tem aquela visão, todos se lembram, quando ele tem a visão de um lençol, ele estava com fome, subiu ao terraço para orar, e o Senhor mostrou a ele na visão vários, todos os tipos de animais, aves e tudo mais, e o Senhor disse, mata e come, ele disse, não, eu nunca comi coisa impura, e o Senhor disse para ele, não torna impuro aquilo que Deus purificou. O que o Espírito Santo está falando a Pedro? Está mostrando a Pedro que o momento agora é outro, que o momento agora é da graça, é o momento onde Deus purifica, o sacrifício de Jesus muda tudo com relação àquilo que era o velho e agora a nova dispensação. Então, quando Pedro vai para o Concílio de Jerusalém, ele já vai preparado pelo Espírito Santo para entender aquilo que Paulo e os outros comentam, falam a respeito da doutrina. O livro de Atos traz uma doutrina
evidente e que nós temos que entender que é a doutrina que está diante de nós ainda nos dias de hoje. Não há dúvida alguma de que o livro de Atos, que acontece, né, que é a descrição desde a partida de Jesus, que tem o seu início ali no Pentecostes, mostra o início da igreja. Não é que o início da igreja e todo o período, chamado período da igreja, do início da igreja, o período do Senhor da Graça, vai se encerrar quando há os últimos relatos no capítulo 28 do livro de Atos, descrito pelo apóstolo, né? Pelo evangelista Lucas. Não é bem isso. Esse período que existe é uma descrição desses 30 anos, mas ali não se encerra o período, esse período continua, porque a descrição que está já no Novo Testamento é que tudo isso, e o próprio Paulo depois enfatiza isso com muita ênfase, enfatiza com muita intensidade, mostrando a necessidade de que a igreja pudesse compreender que esse período só ia acabar mesmo quando Jesus voltasse pela segunda vez. E é o que nós cremos e nós pregamos. Mas um dos pontos muito importantes no livro de Atos e que torna o livro de Atos muito importante para nós e para aquilo que nós pregamos e ensinamos, está no capítulo 19. O que acontece no capítulo 19 do livro de Atos que chama a atenção para os dias de hoje, para as dúvidas que existem? Eu acho que não deveria nem haver essa dúvida, porque o capítulo 19 é muito claro, a não ser que a Bíblia fosse mudada. O que acontece no capítulo 19, quando Paulo visita uma igreja em Éfeso? Quando Paulo visita essa igreja e vai ali, o Paulo visitava, não é? Ele passava nas suas viagens, nas suas andanças, ele visitava as comunidades daqueles que haviam se convertido, ensinava, era uma participação importante dele nisso. Ele passa por Éfeso e naquele culto que ele foi realizar com os irmãos, ele pergunta aos irmãos se aqueles irmãos haviam sido batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, esse capítulo 19 é muito importante para dirimir qualquer dúvida sobre esse aspecto doutrinário. Não tem como negar. Veja, Paulo pergunta àqueles irmãos: vocês foram batizados com o Espírito Santo? E aqueles irmãos disseram: não, nós nunca ouvimos falar que haja batismo com o Espírito Santo. E Paulo disse: não, sim, o batismo com o Espírito Santo é diferente. Em que batismo vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Qual era o batismo de João? O batismo nas águas, aquele batismo, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquilo que o pastor seu faz quando você se converteu, você se decidiu para servir ao Senhor. Então, você passa pelo batismo nas águas, porque é uma necessidade. Jesus ensinou isso para a sua igreja. É necessário, né, passar por esse batismo, o batismo de arrependimento. É por isso que nós não batizamos as nossas crianças. Por quê? Porque o batismo nas águas, ensinado na Bíblia, é um batismo de arrependimento e a criança não tem de que se arrepender. As nossas crianças, nós fazemos tudo aquilo que a própria Bíblia ensina, como aconteceu com Jesus. Jesus foi apresentado no templo quando era criança, não é? Recém-nascido, e depois foi batizado nas águas com 30 anos de idade pelo profeta João Batista, que vem e o batiza nas águas.
João, quando batiza Jesus nas águas, João mesmo diz: eu careço de ser batizado com o seu batismo. Mas Jesus disse: não, você vai ter que cumprir a justiça. O que era a justiça? A revelação, o que estava profetizado. O que era profetizado? Porque Jesus ali, quando ele é batizado por João, ele está mostrando que ele é tipo da igreja, né? Do mesmo, já falei isso outras vezes, quando Jesus é tentado pelo adversário, quando sai daquele período dos 40 dias de jejum, Jesus ali é tipo da igreja, a prova da igreja. E aqui a necessidade da igreja ser batizada nas águas. Então, Paulo diz, João batizou nas águas, mas falou que depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. E o que acontece ali? Paulo, então, depois de dar essa palavra, ora por eles com imposição de mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Diz o texto que depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles falaram línguas e profetizavam. Uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Aí você chama a atenção e às vezes alguns irmãos nossos, pentecostais, pegam esse acontecimento do capítulo 19 e diz que só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas. O texto não ensina isso. O texto diz que aqueles irmãos ali naquele dia, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas. Pode acontecer de você ser batizado com o Espírito Santo e naquela hora do batismo com o Espírito Santo você receber dons espirituais. Pode acontecer. Mas nem sempre isso acontece. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não receber naquele momento dom espiritual, podendo receber depois. Isso não está em nenhuma, não há nenhuma clareza de que isso é necessário. Não, você só é batizado com o Espírito Santo se falar língua estranha. Não é o que acontece, não é o que está descrito no capítulo 19 de Atos. Aconteceu ali que eles foram batizados com o Espírito Santo e tiveram evidência de dons espirituais. Até porque, para eles ali, a diferença teria que ser clara com sinais do batismo com o Espírito Santo, que pode acontecer. Há irmãos que são batizados com o Espírito Santo e que não têm dons na hora, mas vão ter depois. Há caso de batismo com o Espírito Santo, você não tem nem naquele momento a evidência do batismo com o Espírito Santo, mas você vai sentir depois, dias depois ou até períodos depois, a evidência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, descrito no livro de Atos, é um poder, como se o início do livro de Atos fala que o batismo com o Espírito Santo é poder. Poder para quê? No texto inicial fala poder para testemunhar. O batismo com o Espírito Santo, na verdade, é encher a sua candeia de óleo. Por quê? Porque quando você tem a candeia cheia, você vai lá acender a candeia, e o que você vai ter? Luz. O Espírito Santo na sua vida vai gerar luz. O que é luz? Revelação. É uma vida revelada. Por quê? A Bíblia descreve por causa dos temores noturnos. Nós estamos vivendo um momento onde a igreja fiel e verdadeira, ela sobrevive. Por quê? Porque ela é batizada com o Espírito Santo. E por isso a ênfase ao batismo com o Espírito Santo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que antecede a segunda vinda de Jesus. E o Senhor quer batizar com o Espírito Santo. As pessoas precisam ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele traz uma experiência diferente.
E às vezes as pessoas comentam, como é que pode ser isso? Eu citei aqui o caso do capítulo 19 do livro de Atos, está na Bíblia, está claro ali, mostrando claramente o que é. Agora, muitas experiências com o batismo com o Espírito Santo. Eu, por exemplo, quero contar um breve testemunho da minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Eu era novo convertido, jovem, muito jovem, frequentando a igreja no início. Houve uma reunião de jovens pela madrugada e o Senhor deu uma revelação que Ele queria naquela madrugada batizar com o Espírito Santo. Era uma bênção que todos buscavam, não é como todos hoje na igreja buscam a experiência do batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo é algo especial e diferente. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe que é uma coisa diferente, é algo diferente. E eu fui aquela madrugada, era um grupo de jovens, e o pastor fez o culto normal, e houve muitas manifestações, muitos quebrantamentos, pessoas se quebrantavam. E eu me lembro que a minha experiência foi uma experiência diferente, porque naquele culto eu não senti absolutamente nada. Eu via todos quebrantados, jovens, né, muito quebrantados e chorando muito, aquela coisa toda. E eu não sentia absolutamente nada. No final daquela reunião, o Senhor deu uma revelação de que tinha batizado 2 jovens com o Espírito Santo. Eu achei muito pouco, porque o grupo de jovens que estava ali quebrantados, mostrando uma experiência diferente com o Senhor e tal, era um grupo grande. E o Senhor revelou que 2 tinham sido batizados com o Espírito Santo. E eu não sentia nada, absolutamente nada. Eu saí ali daquela madrugada, fiquei lá do outro lado da rua, encostei no muro, fiquei olhando, mas até meio decepcionado, porque eu tinha uma expectativa de que eu seria batizado com o Espírito Santo, talvez a manifestação de um dom espiritual. Eu fiquei naquela expectativa de que isso ia acontecer comigo, e não aconteceu absolutamente nada. Porém, eu ia para a faculdade, sempre, depois da madrugada eu tinha que ir para a faculdade, porque eu estudava em Vitória, eu tinha que pegar 2 conduções, e quando eu estou lá do outro lado, o pastor se aproxima e me disse o seguinte: Amadeu, você foi batizado com o Espírito Santo. Eu disse: pastor, como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu não senti nada. Eu não tive reação nenhuma. Mas ele entregou a revelação e foi embora. E eu fiquei sem saber por quê, mas como? Não senti nada. Como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Bom, passou, fui para a faculdade. Uns 2 dias depois, eu estava na faculdade, era uma manhã, era a primeira aula do dia, e eu sentado assistindo a aula, e de repente eu comecei a perceber que as lágrimas começaram a rolar. Eu comecei a ter um quebrantamento do nada, de forma tão espontânea. Comecei a me quebrantar, olhei para um lado sem entender o que estava acontecendo, comecei a sentir algo diferente. Saí, fui para o banheiro, entrei lá no banheiro da faculdade, fechei a porta, fiquei lá, e eu tive um quebrantamento incrível. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, eu não sabia o que estava acontecendo. E naquele momento, eu senti ali que eu estava tendo a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ali eu vi a evidência do batismo com o Espírito Santo. E uma coisa diferente,
porque a partir dali eu comecei a perceber. Eu estava vindo do mundo, jovem, né? Tinha experiência, jogava futebol, aquela coisa toda, tudo aquilo, indo para a igreja, né, aos poucos. Mas a partir daquele momento, eu comecei a sentir que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. A característica é como se o Espírito Santo fosse me moldando de uma forma. Então o batismo com o Espírito Santo foi muito importante ali. E eu senti, a partir dali, eu comecei a ter mudanças incríveis. Porque havia uma coisa diferente na minha vida ali. Então, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, descrito no livro de Atos, especialmente no capítulo 19 do livro de Atos, às vezes as pessoas comentam, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não tem a experiência do batismo com o Espírito Santo, peça. Leia o capítulo 19 do livro de Atos, peça ao Senhor uma experiência do batismo com o Espírito Santo. Às vezes na sua casa, ao ver esse programa que você está vendo hoje, você chega e diz, Senhor, se essa bênção existe, eu quero ter a experiência dessa bênção do batismo com o Espírito Santo. Há uma coisa muito interessante com relação a isso. Há experiências incríveis e depois eu vou contar outras experiências de batismo com o Espírito Santo para mostrar a importância do batismo com o Espírito Santo. Experiência de alguns que pregaram contra e depois tiveram a experiência de serem batizados com o Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, essa doutrina impactante é muito importante para a igreja, que está descrito no capítulo 19 do livro de Atos. A paz do Senhor. Semana que vem nós vamos continuar novamente abordando, ainda concluindo esse assunto, e entrando nos assuntos, vamos começar a falar também sobre as viagens de Paulo, o grande crescimento da igreja, especialmente no meio gentil. A paz do Senhor a todos.